Vamos abrir a Bíblia em Salmo 103, 1 a 3. Diz assim: Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Esse é um salmo de Davi, e ele está aqui nesse texto expondo o que havia no seu coração. E o tema é o que há no coração de um homem de Deus. Um homem de Deus precisa haver, ele tem algumas características, próprias, porque há no seu coração alguns princípios e valores imutáveis. E aqui o Davi está expondo o que havia no seu coração. Além disso, dele expor, ele conclama a todos que são de Deus a fazer o mesmo. Ter esses princípios e valores, reconhecer algumas coisas que ele tinha no seu coração e reconhecia. E o texto expõe aqui, e eu vou usar o texto para expor o que havia no coração de Davi, no verso 19, que diz assim: Nos céus estabeleceu o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Domina sobre tudo. Então, o Davi, ele reconhece quem é Deus. Ou seja, ele reconhece a essência de Deus. Deus, ele é soberano em todos os seus atos. Deus nós não questionamos. Deus não se questiona, porque ele é soberano em todos os seus atos. E nós vivemos um tempo onde as pessoas ousam questionar Deus, porque muitas vezes são ensinadas a questionar Deus. Deus não se questiona, ele é Deus, ele é soberano em todos os seus atos. E ai daquele que ousar fazer isso, questionar Deus. Então nós precisamos saber por que Davi agia como ele agia, porque ele tinha no seu coração isso, ele sabia sobre a soberania de Deus. Também no versículo 6 a 8 diz assim: O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Davi reconhece o que Deus é. Se no início ele reconhece quem Deus é, agora ele reconhece o que Deus é, ou seja, Davi reconhece os atributos de Deus. E Deus é amoroso e justo em todos os seus atos. Ele é bom, assaz benigno. Ele é bom na sua essência. Então, não há como atribuir a Deus qualquer injustiça que muitas vezes nós vemos. Muitas vezes nós vemos. Eu estive em um velório e a gente sabe como é triste um momento fúnebre. E neste velório, onde um filho embriagado, ele sofreu um acidente e faleceu, porque estava embriagado. E nesse velório eu ouvi palavras da boca de um pai contra Deus que eu jamais esperava ouvir na minha vida. Então nós não podemos atribuir a Deus, ainda que seja, esse para mim é um dos piores momentos da vida, ou o pior momento da vida, é a morte. Ainda que seja no pior momento da vida, nós não podemos atribuir a Deus culpa, jamais, jamais. Deus, ele é amoroso, justo e benigno, ele é bom. O 13, como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem, pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce, pois soprando o vento, desaparece, não conhecerá daí em diante o seu lugar. Davi, ele também reconhece quem ele é. Não há como alguém reconhecer quem Deus é sem primeiro saber quem ele é. E Davi diz assim, Deus, ele conhece a nossa estrutura e ele sabe de que somos pó. De onde nós viemos, irmãos? Do pó. Deus formou o homem do pó da terra, lá no Gênesis.
E Davi se lembra disso quando ele reconhece quem é Deus. Então ele sabia quem ele era. Ainda que Davi era o grande rei, exemplo de rei para a humanidade, inclusive para o Messias. O Messias, ele veio assumir o reino de Davi. Porque o Mateus capítulo 1, versículo 1 diz, Jesus Cristo, filho de Davi. Então, o Mateus 1 está reconhecendo na genealogia de Jesus o rei que ele foi. Então, Jesus era o rei prometido, ele era quem ele dizia ser. Então, Jesus, filho de Davi. Então, Davi não se classifica como um grande rei, e nem como homem segundo o coração de Deus. Ele reconhece que é apenas pó. Esse é o grande problema de muitos. Se acham o que não são. Davi, sendo quem ele era, não se ensoberbeceu. O problema não é o Davi ser o homem segundo o coração de Deus ou um grande rei. O problema seria se ele se achasse o homem segundo o coração de Deus e um grande rei. Não tem problema as pessoas nos reconhecerem como uma pessoa boa, não tem problema nenhum, como um homem correto, como uma pessoa correta, como um homem de Deus, não tem problema nenhum. O problema é quando nós nos achamos assim. Aí a soberba vem ao nosso coração. Nós precisamos sempre buscar mais de Deus. E foi isso que levou Davi a ser o homem segundo o coração de Deus. Aqui nas palavras dele a gente não vê ele se achando. Então nós precisamos ter essa consciência. Por que Davi reconheceu tudo isso? O que Deus é e quem ele era. Por que ele reconheceu? Porque havia algo no coração dele. E no versículo 1, diz assim, bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Se Davi se achasse um grande rei, um homem segundo o coração de Deus, ele não estaria conclamando a ele mesmo. Ele está dizendo isso para ele mesmo. Ô Davi, bendiga o Senhor e bendiga o seu santo nome. Isso nos mostra que no coração de Davi havia adoração. E nós adoramos a Deus por quem Ele é. Por isso que ele reconhece aqui quem Deus é. A nossa adoração a Deus é o reconhecimento de quem Deus é. O nosso louvor é pelo que Ele faz. Mas a nossa adoração é por quem Deus é. Nós adoramos por quem Deus é. E Deus é Deus. É o soberano Deus. Então, havia no coração de Davi a adoração. E é interessante, a adoração que nós vemos aqui Davi fazendo é uma adoração espontânea. Chega um determinado ponto da sua vida que ele se cobra a si mesmo. Ô Davi, louve ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Foi espontâneo, Davi não estava carente, não estava precisando de algo de Deus aqui. Estava tudo bem, tudo tranquilo. Mas ele tinha dentro dele um desejo de adorar a Deus. Isso nos mostra que a nossa adoração deve ser espontânea. Não é obrigado. O texto diz aqui, ó, Deus ama quem dá com alegria. Mas o texto diz assim, não com tristeza, nem por necessidade. A adoração não pode ser por necessidade ou por conveniência. Não. Por que nós adoramos a Deus? Porque eu quero adorar a Deus. E muitas vezes nós não temos nem o desejo de dobrar nosso joelho para adorar ao Senhor. Vocês acham que essa adoração agrada a Deus? Não, não agrada a Deus. Mas Deus é misericordioso e sua misericórdia se renova a cada manhã, que mesmo assim Ele nos ouve e nos responde. Mas para que nós sejamos segundo o coração de Deus, nós precisamos adorá-lo espontaneamente. Eu te adoro porque eu quero, Senhor. Eu quero te adorar. Eu vou dobrar meu joelho aqui, eu quero orar. Eu quero te adorar. Eu vou me levantar, vou levantar meus braços, eu quero te adorar. Eu quero cantar louvores ao Senhor. Essa é a adoração espontânea. E eu fico feliz quando eu vejo a igreja adorando a Deus. Nós precisamos de um povo de coração abnegado, de um coração voltado para Deus. Nós precisamos
que a nossa adoração seja espontânea. Nós precisamos adorar a Deus, mas adorá-lo porque nós queremos adorar a Deus. Não porque alguém disse para adorar a Deus, não, é porque nós queremos adorar a Deus. É essa adoração que Davi tinha no seu coração e foi o homem segundo o coração de Deus. É dessa adoração que Deus se agrada, porque não existe adoração por imposição, não existe. Também no coração de Davi, diz assim, verso 2, bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Nós temos um sério problema de gratidão. Mesmo como povo de Deus, nós não somos gratos a Ele pelo que Ele nos fez. Não vou falar nem pelo que Ele nos faz. Porque muitas vezes, vocês viram que nós oramos aqui no início por pessoas que estão doentes. É nosso papel, vamos orar sim. Mas o que acontece? Muitas vezes as pessoas só clamam a Deus, só se voltam a Deus quando a coisa fica ruim. Quando está tudo bem, eu costumo dizer nos estudos, eu vou falar aqui, mas eu costumo dizer nos estudos, que o texto diz, né, que nós devemos não se esquecer de nenhum só dos seus benefícios. Irmãos, quem aqui hoje lembrou de um benefício que Deus nos dá gratuitamente todas as manhãs? Fazer xixi. A gente levanta, corre para o banheiro apertadão. Quem que diz, Senhor, muito obrigado porque eu consegui fazer xixi? Mas se trancar o xixi, a gente, ai meu Deus, socorro, me leva para o hospital. Eu ando muito em hospital e eu vejo muitas pessoas que chegam gritando porque não conseguem fazer xixi. Tem que ir lá colocar uma sonda, ai que alívio. Mas muitas vezes não agradece por fazer xixi. Esse é um benefício que Deus dá gratuitamente. Isso é o que Deus faz todos os dias, todas as manhãs e várias vezes por dia. E a gente não é grato a Deus. Quanto mais pelo que Ele fez lá na cruz. E é disso que Davi está falando, o maior dos benefícios. Porque ele diz, bendize a minha alma, Senhor, e não te esqueça nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele não está falando para alguém, ele está falando para a alma dele. Ele está falando para a alma dele, ele não está falando para alguém, não. Ó, minha alma, ele perdoa as tuas iniquidades. Então nós precisamos ser gratos a Deus. No coração de Davi havia uma gratidão enorme. Porque aquele que é grato a Deus, você acha que não vai ser grato ao nosso semelhante? Você acha que não vai ser grato àquele que nos ajuda no nosso dia a dia? Vai ser sim. Se a gratidão dele estiver primeiro ligado a Deus, pelo que Ele fez, nós vamos ser gratos por aquilo que alguém nos faz hoje. E isso é o que deve estar no nosso coração, estava no coração de Davi. Ele era grato a Deus por aquilo que Ele faz, ou fez, né? Perdoa os pecados. E aí, o Davi, no versículo 3, ele mostra uma coisa maravilhosa. Ele diz, Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua alma e te coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens na tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Irmãos, no coração de Davi havia humildade. Ele era o grande rei. Ele era um homem segundo o coração de Deus, mas era um homem humilde. Ele não era arrogante, ele não era orgulhoso. Ele era um homem humilde, porque era um homem segundo o coração de Deus. No coração de um homem de Deus há humildade, não há arrogância. Se há arrogância, olha Saul, o que levou à arrogância dele? Mesmo ele sendo um homem de Deus, a arrogância levou a ele ser rejeitado. Não podemos nos esquecer disso. Homens de Deus arrogantes são rejeitados. Homens de Deus precisam ser humildes. Então havia no coração de Davi o fato de Davi reconhecer o valor do perdão de nossos pecados, isso nos leva a uma gratidão profunda diante de Deus, que move o coração de Deus, a nós ser grato por aquilo que Ele já fez, e não ficarmos na expectativa do que Ele nos faz ou nos fará, porque ainda que hoje Deus não nos
privilegie com alguma coisa que o nosso coração deseja, haverá gratidão do mesmo jeito pelo que ele já fez lá na cruz. Por ele ter perdoado os meus pecados, ter perdoado os nossos pecados. A gratidão é nos alegrar quando temos motivos para chorar. É sorrir quando nós temos motivo para chorar. Isso é gratidão. Mas nós precisamos ter o nosso coração reconhecedor de quem Deus é e o que Ele faz. Nós precisamos saber que só temos um coração grato quando nós reconhecemos a soberania de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, no 19, diz assim: a nossa esperança em Cristo, ela se limita apenas a esta vida? Somos os mais miseráveis de todos os homens. Gente, quem não tem gratidão por Deus é um homem miserável, porque a esperança dele é só nessa vida. E a nossa esperança em Cristo não é só nesta vida. Apesar de nós ter privilégio que o Senhor nos dá nesta vida, mas a nossa esperança vai além dessa vida. A nossa pátria não está aqui, o nosso lar é lá. E nós precisamos ter essa consciência de quem Deus é e o que Deus faz, para que nós possamos ter um coração assim como o de Davi, adorador, grato, humilde. Davi mostra o que há no seu coração, o que há no coração de um homem de Deus. Mesmo Davi sendo o grande rei, não se esqueceu de quem ele era, o que há no meu e no teu coração. Ele revela tudo isso, a gratidão, a adoração, a humildade diante de Deus. Porque quando há isso diante de Deus, os homens verão em nós. Mas quando não há diante de Deus, os homens não verão isso em nós. A gente não faz essas determinadas coisas para homens, a gente faz por causa de Deus. Os homens verão, mas a gente não faz por causa dos homens, é por causa de Deus. Que o Senhor nos ajude a ter um coração como o de Davi, um coração segundo Deus. Que ele era o homem segundo o coração de Deus. É isso que há no coração de um homem de Deus, mostrado neste texto de Salmo 103. Que o Senhor nos ajude e nos abençoe.